Independências africanas, liberdade real ou ilusão? Esta é uma das perguntas que podem fazer muitos de nós. Podemos até ter a resposta, mas nos falta explicação clara. Hoje eu vou trazer-te a explicação clara que tu podes explicar a outras pessoas também sobre a independência africana, os resultados, se é realmente uma liberdade ou ilusão. Nos anos 50 e 60, a África celebrou, bandeiras subiram, hinos tocaram, discursos falaram de liberdade e os africanos estavam muito felizes com a independência, porque antes eram governadores europeus que mandavam diretamente em África, ou seja, eles é que tinham ordens claras. Eles criaram leis claras que incentivavam o racismo, discriminação institucional, africanos excluídos do poder político real, trabalhos forçados ou mal pagos em várias regiões sem salários, e assim que os povos africanos viviam na era colonial. Agora estavam na era da mudança. Em África começou a surgir professores, jornalistas, advogados e sindicalistas africanos. Pessoas que estudaram na Europa ou em escolas coloniais, líderes que sabiam usar a língua do colonizador contra o próprio sistema começaram a surgir também. Por exemplo, líderes como Kwame Nkrumah do Ghana, é um nome muito difícil, mas não sei se consegui expressar bem. Patrice Lumumba do Congo, grande líder também, era muito inteligente. Esses começaram a usar a língua do colonizador contra o sistema colonial. Jomo Kenyatta do Quênia também era um deles. Amílcar Cabral da Guiné-Bissau também era um dos líderes revolucionários da época. Era realmente emocionante ver pessoas assim a querer liberdade real. Mas agora, deixa-me fazer-te uma pergunta desconfortável. Sinceramente, esta pergunta é mesmo desconfortável. A África ficou realmente livre ou só mudou de dono? Consegues responder essa pergunta? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar das independências africanas e de parte que quase nunca explicam. Então, preste atenção. A onda das independências em África. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava fraca. França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, etc. Estes eram potências coloniais em África. E nesta época, eles estavam economicamente enfraquecidas por causa da Segunda Guerra Mundial, desacreditadas, incapazes de manter grandes impérios coloniais à força. A ascensão de novas ideias globais falava de direitos de povos à autodeterminação, a criação da ONU em 1945. Esta organização condenava o colonialismo e considerava-o injusto. A Guerra Fria também teve influência nesse processo, onde os Estados Unidos da América e a URSS apoiavam as independências para ganhar novos aliados. Manter colônias era caro, as revoltas em África cresciam a cada dia que passa e as mudanças no mundo começaram a surgir. O mundo já não era o mesmo, então a Europa não tinha mais condições de manter colônias africanas. Entre 1957 a 1975, muitos países africanos tornaram-se independentes. Países como Ghana, Congo, Nigéria, Angola, Moçambique, Argélia, Guiné, Burkina Faso, Mali e muitos outros países africanos começaram a comemorar as suas independências, assim como estão a ver aqui na imagem. Estavam muito felizes, não é? Somos independentes, vamos governar as nossas terras, as nossas riquezas, vamos dirigir os nossos próprios países. Mas tenho mais uma outra pergunta. Esta aqui não é muito desconfortável, mas dá para pensar. Esses países africanos tornaram-se independentes de quê? E de quem? A liberdade com condições. Infelizmente, muitos sabem disso muito bem. Os países africanos, quando receberam independências, receberam também condições. Quer dizer, a liberdade com condições. Será que é mesmo liberdade? Ou seja, será que é mesmo liberdade real? Quais eram essas condições? Uma delas era manter a mesma economia colonial, exportar matéria-prima barata, importar produtos transformados caro,
Essa também era uma das condições. Usar a moeda do antigo colonizador, assim como aqui em Angola usa-se Kwanza. Kwanza não é dos angolanos. Quem deixou Kwanza são os portugueses. Assim como nos países francófonos usam franc CFA. Manter a mesma moeda do colonizador. Esta também era uma das condições. Uma das condições mais perigosas era aceitar bases militares estrangeiras. Esta é uma das condições muito perigosas e que nos fragiliza. Ou seja, com essas condições, a bandeira com certeza mudou, mas a corrente colonial continua conosco. O problema dos líderes escolhidos. Este também é um dos grandes problemas que atrasa o desenvolvimento africano. Em vários países africanos, os líderes verdadeiramente nacionalistas foram assassinados, derrubados, acusados, e no lugar desses líderes derrubados surgiram líderes obedientes, governos fracos, elites corruptas e estados dependentes. Eu sei que a verdade dói, mas esta é a verdade. Esta é a realidade africana. Porque estes países, na verdade, só receberam a independência política. Mas nota, a independência política sem independência em economia é ilusão, ou seja, é uma liberdade pela metade. Angola, Congo e o padrão repetido. Bem, eu gosto muito de falar de Angola e Congo porque são os países da minha origem, ok? São os países que formaram deste cérebro crítico. Então, eu gosto mais de aprofundar sobre estes dois países. Ainda no futuro teremos conteúdos específicos também sobre Angola, ok? É por isso. Angola, Congo, Guiné, em muitos casos surgiram guerras logo à independência. Por quê? Interferências externas, a exploração contínua de recursos. Aqui vem a resposta. A liberdade real ou ilusão? Eles foram, mas continuaram a interferir nos nossos assuntos e continuaram a explorar os nossos recursos. E por causa disso houve choque e guerras logo após a independência. Isso é que se chama a deslealidade, porque tu dizes vou dar a independência a alguém, mas depois começa a interferir nos assuntos, nos bastidores, ok? Então essa é a deslealidade que nós enfrentamos, é por isso que houve choques, guerras, desentendimentos, até hoje continuam, infelizmente. A continuidade desse sistema colonial, infelizmente, tem mantido o povo africano pobre e elites corruptas ricas, ok? Infelizmente este é o sistema. Isto não foi coincidência, foi a continuação de controle por outros meios. O nome disso é neocolonialismo. Este sistema tem um nome e chama-se neocolonialismo. O neocolonialismo não precisa de exércitos para funcionar. Não precisa de soldados, não precisa de bombas e não precisa de pessoas a governar diretamente. Mas sim, este sistema funciona com dívidas, contratos injustos, bancos internacionais e o pior instrumento do neocolonialismo, o mais perigoso, chama-se a corrupção local. Sim, a corrupção local é o motor principal para incentivar o neocolonialismo. Isso sim é o colonialismo sem bandeiras estrangeiras, porque na era colonial os estrangeiros usavam as suas bandeiras, ou seja, Portugal usava a bandeira de Portugal aqui em Angola. Mas hoje já não é preciso. Vamos aprofundar mais este tema numa outra altura, ok? Hoje ainda estamos a falar de independências africanas. Até aqui eu acho que já tiveste a resposta sobre aquela pergunta desconfortável, ok? Será que a África está realmente livre? Já tiveste a resposta? Se ainda, repita o vídeo. A independência teve sua importância, sim, porque foi um passo histórico, mas nunca foi o fim da luta. Quer dizer, os africanos precisam lutar para ter uma independência real. No próximo episódio vamos falar de homens que tentaram mudar desse sistema, ou seja, que não queriam neocolonialismo, mas infelizmente pagaram com suas vidas de verdadeiros líderes, verdadeiros heróis. É que vamos falar no próximo episódio. Conheces um deles? Quando falamos de heróis africanos, não me fala de Agostinho Neto, ok? Pesquisa por aí.
Agostinho Neto é conhecido como herói angolano. Mas quando falamos de heróis africanos, eles queriam o bem para a África inteira. Queriam se livrar totalmente do neocolonialismo. É deles que vamos falar no próximo episódio. Então, não perca o próximo vídeo. Os líderes africanos assassinados por quererem uma África livre. É deles que vamos aprofundar no próximo vídeo. Se este vídeo te fez pensar, partilha, comenta. Quem ainda não é subscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, deixa seu like e comenta. A liberdade ainda não chegou. O seu like é muito importante porque isso me incentiva mais a procurar conteúdos interessantes que fala de continente, que fala do mundo, ok? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, incentive este trabalho. Eu muito gosto em ler os comentários. Gosto de ler os comentários, então comenta. Então, se chegou até aqui, agradeço a sua audiência. Tu não tens uma mente comum, ok? Porque nem todo mundo se interessa com este tipo de conteúdos, ok? Então, agradeço a sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. O episódio do próximo vídeo é mesmo memorável, então não perca.